Antes de orarmos, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado. Soberano, divino, majestoso, temível, piedoso, eterno e divino Deus. Assiste, Senhor, em piedade e compaixão e misericórdia a minha alma, ó Deus, o meu corpo e o meu espírito. Visto, Senhor, que estou ocupando-me neste dia de hoje em construir a minha oração. Até aqui, Senhor, Tu tens me ajudado e muito tens me abençoado. Por isso, diante, ó Deus, desse momento, eu glorifico, exalto e agradeço ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, pois que sei, ó Deus, meu Pai, que Tu tens me iluminado e tens me ensinado de forma muito profunda. E aqui estou eu, e rumino na palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Assim assiste, meu Deus, a minha alma nesse dia que se chama hoje, para que eu possa, na multidão das palavras e na caminhada da salvação, construir a minha oração. E assim, ó Deus, pela piedade divina, soberana de Deus, vou lançando-me, ó Deus, nos gasofilaços, ó Deus, ao qual tenho colocado diante dos meus olhos e diante do meu coração. Busco em Ti, Senhor, para que eu possa trazer a minha devida contribuição espiritual, pois a Tua própria palavra, ela tem me ensinado como haverão de crer se não há quem pregue, e como haverão de aprender se não há quem ensine. Aqui estou eu, ó Deus, meu Pai, rogando para que a Tua providência divina, soberana e eterna assim possa ser dada pela misericórdia e a vontade de Deus. E na multidão das palavras, dos pensamentos, das circunstâncias, fatos e inúmeros momentos que ocorrem na vida temporal, possa eu, assim, receber a direção e a contemplação de Deus e seguir na caminhada da salvação eterna. Obrigado, querido. Obrigado, amado, santíssimo e eterno Deus, porque tens me ajudado, tens me dado força, Deus, tens me dado o Teu devido consolo, para que eu não venha, de maneira alguma, olhar e muito menos permanecer olhando para trás. A Tua palavra tem me iluminado, tem me feito enxergar, tem me feito ouvir, tem me feito, ó Deus, assim a andar, mas não mais assim com a expectativa das coisas terrenas, temporais, em todo o tempo, mas com a expectativa de fazer a vontade divina de Deus, escriturada na Sua santa palavra. E assim, quando vemos o carinho e o dever dado pelo onipotente poder de Deus, começamos a entender que toda a ciência divina, revelada, escriturada na soberana palavra, ela deve ser observada a cada detalhe. E cada detalhe, em cada parágrafo, fará toda a diferença, não só para a minha vida, mas para a vida de todo aquele que crê e confia em Deus. Assim, Senhor, eu monto e remonto as minhas forças espirituais, olhando para a palavra de Deus. E eu vejo, ó Deus, que um dos problemas seríssimos que se dão em meio à vida do homem é a falta de fé. Por isso devemos aprender,
ó Deus, todos os princípios e os objetivos arrolados basicamente nos ensinos em que falam a respeito da fé. E é nesse tema, Senhor, que eu desejo que Tu abras a porta da inspiração divina para a minha oração. E não obstante a minha, mas também que haja o devido proveito dos meus amados irmãos, irmãs, companheiros em Cristo, a minha amada e querida ouvinte e o meu querido e amado ouvinte desta oração. Que todos nós, unidos em Cristo Jesus, possamos alcançar e lograr o devido êxito da hora, ó Deus, oportuna, dada por Deus nesta oração. Senhor, eu quero Te glorificar, Te engrandecer, Te exaltar e aqui manifestar toda a minha gratidão por tudo quanto tem assim sido lançado dos altos céus para que recaia em nossas vidas pela Tua infinita misericórdia e bondade. A Tua palavra diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Assim, ó Deus, temos recebido a misericordiosa orientação de Deus e clamamos, ó Deus meu Pai, não por uma vontade baseada, ó Deus, na loucura humana, não, Senhor, mas clamamos nesta hora pela presença onipotente de Deus, onde todos serão devidamente contemplados, ajudados, abençoados e assim receberemos a irrigação onipotente, soberana no mundo transcendental, divino de Deus. A Tua palavra mesmo diz, Senhor, que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Assim, ó Deus, prossigo eu, ó Deus, na afinação e na devida vontade de assim agradar a Deus, para que se dê, ó Deus meu Pai, em propensão, ó Deus maior, tudo aquilo que almejamos. E eu almejo nesta manhã, ó Deus, não ouro nem prata, porque sei, ó Deus meu Pai, que o Senhor é fiel, santo e justo, e irá dar a cada homem segundo aquilo que ele tiver, assim de ser recompensado. Por isso busco em Deus, nesta hora, a ciência, ó Deus, de estar diante de Deus, na sua vontade e basicamente entendendo o que venha a ser a fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E as nossas atitudes, elas irão trazer exatamente o estilo de vida e a fé que cada homem tem realmente em Deus. Quando olhamos para o Senhor, vemos claramente que em nenhum momento a Escritura dá cobertura para que o homem venha titubear e assim se acostumar com uma vida em que diz pelos seus lábios que ele tem fé, mas uma vez o estilo de vida denuncia que a fé que ora assim defende não é uma fé salvadora. É uma fé baseada na sua conveniência, baseada na sua vontade humana, pessoal. E é por isso que o Senhor, em misericórdia e graça, Ele aponta claramente na sua Escritura: sem fé é impossível agradar a Deus. E assim, Senhor, nós aqui desejamos beber da água da vida e comer, ó Deus, uma comida segundo a graça, ó Deus, e misericórdia ofertada por Deus na sua soberana, divina e eterna palavra. Ó querido, companheiro, companheira, serva do Senhor, servos do Senhor,
Ó amado ouvinte, ó amada ouvinte desta oração, a palavra do Senhor é a regra da nossa fé. E todos nós devemos olhar com devido cuidado para os detalhes ao qual são, ou estão, melhor dizendo, assentados na palavra de Deus. A fé salvadora deve ser devidamente cultivada em nossos corações. Todavia, a fé que não salva, que é baseada em conveniência e imaginação humana, ela deve ser devidamente coibida até que não tenha mais nenhuma vida e assim possa sustentar algo que nunca foi orientado, ensinado, até mesmo por homem algum, ó Deus da Escritura Sagrada. Então, baseados na vontade de Deus, nós devemos ouvir a voz da Escritura Sagrada. A palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso, ó Deus, eu desejo nesta seara fazer a devida afinação, ó Deus, do tema ao qual o Senhor tem nos ajudado para que alcancemos e todos nós venhamos sair vencedores e vencedoras, ó Deus, para a honra e para a glória de Deus. O caminho da salvação, ele está pautado na fé. E a palavra do Senhor diz que a fé sem obras é morta. E assim, ó Deus, temos aprendido inúmeras coisas. A fé sem obras é morta. Porquanto, meu Deus, dar-me graças para que aqui neste fórum de oração seja revitalizado, revigorado, ó Deus, e dada a devida importância, ó Deus, da fé salvadora. É por isso que eu te louvo e te engrandeço, porque vejo a perfeição, ó Deus, da tua soberana Escritura. E assim desejo, ó Deus, meu Pai, que ora os meus amados irmãos, companheiros e companheiras em Cristo, os ouvintes ao qual, ó Deus, estão ao alcance desta oração, possam compreender o pedido que ora faço ao Senhor. Senhor, dá-me ajuda e graça para que milhares e milhões de homens possam compreender que o fato de um homem ir à igreja não invalida de maneira alguma as demais, ó Deus, orientações, recomendações, obrigações e compromissos ao qual são anunciados, atrelados e devidamente evidenciados por cada momento dos parágrafos soberanos, divinos e eternos. E que muitos, ó Deus, não têm nenhuma noção que uma vez que comparecem, ó Deus, ao culto, à convocação, imaginam que já cumpriram todas as coisas. É por isso que a palavra do Senhor diz, ó Deus, que verdadeiramente o justo viverá da fé. E o justo, ó Deus, que vive da fé, ele contempla as coisas em sua devida obra sagrada, ele traz ao coração, aos olhos e aos ouvidos a total e absoluta diferença. Muitos homens, eles vão à igreja, ó Deus, à casa de oração, e buscam que ali já fizeram tudo, quando na verdade nem começaram, pois a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando então vemos uma vida que caminha anos e anos em direção à igreja, não tem compromisso algum, ó Deus, com as obras anunciadas na Tua Palavra. Ora, se nós não temos o devido compromisso de obedecer a Deus e assim nos lançarmos nas obrigações e recomendações de Deus, de maneira nenhuma o ir à igreja, ó Deus, anulará
todas as recomendações, pois a palavra do Senhor diz: não sejais, pois, ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. O que existe, Senhor, são milhares e milhares e milhões de ouvintes. O ir à igreja, de maneira alguma, invalida a minha responsabilidade de estar dando a minha devida contribuição. A palavra do Senhor fala em inúmeros momentos sobre a contribuição de cada homem e de cada mulher. É por isso que vejo a necessidade de aqui trazer, Senhor, aos altos céus, a intervenção divina de Deus, para que cada homem e cada mulher possa entender o que realmente é a fé. Ela é invalidada pelo próprio Deus quando o homem não tem a devida fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo e também não traz a devida reverência à Trindade divina de Deus. Aqui estou eu, Senhor, porque sei que em muitos momentos, muitas, ó Deus eterno, circunstâncias da face da terra, elas são anuladas, elas são suspensas para que se dê então a sustentação da palavra divina de Deus. A Escritura diz que o justo, ele viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que vejo, Senhor, é que existe dentro da própria obra muito recuo. Muitos homens estão recuando porque desejam fazer aquilo que lhe é conveniente. Muitos homens, ó Deus, durante anos e anos, estão na igreja sem lograr, ó Deus, o devido êxito, porque a fé que sustentam, ela não é salvadora, é uma fé de conveniência, uma vez que vão à casa de Deus quando assim convém, e uma vez que dobram os joelhos, como assim, ó Deus, também seja conveniente a qualquer homem ou a qualquer mulher. A fé salvadora, ela lança, ó Deus, um compromisso total e absoluto nas recomendações, nas observações, nos mandamentos, em toda a ciência atrelada, escriturada dentro da palavra de Deus. E não obstante, de maneira alguma, Senhor, ali o fato de um homem ir para a casa de Deus por anos e anos não vai anular. Não, Senhor, não vai suspender, não vai de maneira nenhuma invalidar as demais obrigações ao qual estão, ó Deus, correlatas com a Tua palavra. Mas é muito comum, Senhor, nós perguntarmos a algum homem e ele diz que tem muita fé, ou alguma mulher que sustenta uma fé com seus lábios e com a sua ida, ó Deus, de conveniência à casa do Senhor. E quando você pergunta, ele diz: fiquei todo arrepiado só em você me perguntar se eu tinha fé. Aqui, Senhor, é um momento em que eu busco a Tua intervenção, eu busco a piedade, eu busco a Tua compaixão. Ajuda-me, Senhor, que de maneira alguma, ó Deus, nós venhamos a trazer uma vida de conveniência, pois a palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá da fé, e a fé compreende inúmeras obrigações, inúmeras obras ao qual temos que fazer a devida, ó Deus e meu Pai, flexão espiritual, para que assim possamos trazer as devidas homenagens ao grande e eterno reino de Deus. Assim, Senhor, eu te glorifico, porque sei que muitos homens, durante anos e anos, nunca dobraram os seus joelhos, e muitos, ó Deus, nunca se dirigiram sequer ao gasofilácio sagrado da casa de Deus, para colocar, ó Deus, uma moeda, para colocar um dízimo, ó Deus. Nunca, ó Deus, até mesmo levantaram-se dos seus lugares para cooperar de maneira
temente a Deus e assim seguir o seu caminho como um cristão com uma fé salvadora. Eu te louvo, te engrandeço e te exalto pela tua perfeição. Te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus perfeito e tem colocado, ó Deus, inúmeros oráculos para que a fé salvadora possa mesmo, assim, lograr êxito. Há muitas pessoas vivendo, ó Deus, de uma fé de conveniência. Ela não chegará a lugar nenhum, visto que o próprio Deus já suspendeu a possibilidade de uma fé baseada na conveniência alcançar algum êxito diante do reino de Deus. Uma vez, Senhor, te dou graças, 2 vezes, 3 e sempre te darei graças. Homenagearei, glorificarei, exaltarei e bendirei o teu santo nome, porque vejo, ó Deus, que tenho, ó Deus, as bênçãos e a vitória para sustentar, não as loucuras, ó Deus, ou conveniências que venham nascer no meu coração humano. Não, Senhor, mas tenho a devida escritura, ao qual me dá a direção para que a minha fé, ela seja salvadora ou salvífica, uma fé que movimentará as mãos do Senhor. A própria Escritura diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu vejo o Senhor falando em inúmeros detalhes que são imprescindíveis para que o homem possa alcançar, então, o êxito da sua fé salvadora ou salvífica. Então, querida irmã em Cristo Jesus, assim também desejo que, ora, os ouvintes, homens e mulheres, possam alcançar o devido entendimento e lograr êxito, não com uma conveniência que nasceu em vossos corações de fazerem aquilo que querem e que não querem, não, de maneira nenhuma. Há uma lei divina, soberana e eterna, em que o próprio Deus diz que aquele, ó Deus, que não tem fé, ele não pode agradar a Deus. E quando eu vou para um outro degrau, eu vejo que a fé, ela é imprescindível. E alguém vai dizer, mas pastor, me fala realmente o que é fé. Quando o homem tem uma fé salvadora, ele entende claramente, ele entende de forma transparente que não será apenas o ir na igreja que irá lhe trazer a devida comunhão com Deus. Ele precisa dar sequência em todas as obras e parágrafos que estão escriturados na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos, ó Deus, orar. Então o homem que não ora, ele não tem vida, porque a nutrição espiritual, ela desce pela oração e pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Há um trecho na palavra em que o próprio Deus demonstra a Daniel, servo do Senhor, porque desde os dias que passaste assim a compreender e a conhecer os negócios de Deus, assim foram ouvidas as orações do profeta Daniel. Aqui estou eu para mostrar a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte desta oração que é preciso ter em todo o tempo os detalhes aos seus olhos e ao seu coração. Porque ir à igreja, quando lhe convém, de maneira alguma, como já disse há pouco, irá suspender as obras, ó Deus, ao qual o Senhor nos dá o seu devido aconselhamento. É por isso que a palavra do Senhor diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Porque o homem,
com uma fé salvífica trazida pelo onipotente Espírito Santo, ele derrama as lágrimas, mas com a devida consciência que não é apenas o ir à igreja. Ele tem consciência que foi alcançado por um alto preço e preço de sangue derramado na cruz do Calvário. As aflições e as angústias, elas tomaram conta da vida do Salvador, do Redentor, ó Deus, do Filho de Deus. E foram longas horas, longos anos de agonia, de opróbrio e de muita luta para que a minha salvação e a tua salvação fossem assim, devidamente decretada em forma de morte sacrificial, substitutiva, ao qual aquele era o nosso lugar. Mas aprove a Deus, por amor e misericórdia, fazer com que o seu único filho pudesse trazer a salvação. E quando eu falo de fé, eu estou falando porque muitos homens fazem uma devida miscelânea. Eles imaginam, porque são dizimistas, têm o direito de fazer aquilo que quer e aquilo que não quer. Não, querido, não, querida. O fato de você ser uma mulher ou um homem dizimista não anula de maneira nenhuma a tua obrigação, a minha obrigação, as nossas obrigações de assim nos lançarmos para ter uma vida diante de uma fé salvadora, diante de uma fé ao qual será dada a devida ordem e o Senhor o contemplará. Eu quero aqui trazer em meio a esta oração, Senhor, diante dos céus, para que cada homem e mulher possa observar a reação de Deus e de Cristo Jesus quando ocorria a ausência da fé. Há uma certa ocasião em que o Salvador foi fazer uma visita a uma cidade chamada Nazaré. E ali ele encontrou tanta incredulidade, ou seja, a falta de fé, que o texto da palavra diz que ele fez poucos sinais. E por que fez poucos sinais? Tamanha a incredulidade que havia naquele lugar. Esse é o momento, Senhor, de Tu nos ajudar, de nos fazer compreender que o que movimentará a vida desta mulher, querida irmã, e também deste homem, querido irmão e companheiro em Cristo, deste ouvinte respeitoso, deste ouvinte ou desta ouvinte respeitosa, ó Deus, que deseja se aproximar de Deus, mediante a fala, ó Deus meu Pai, desta oração. Quando eu falo de fé, eu falo, Senhor, de um mundo espiritual, soberano e eterno de Deus. Então eu me lanço, não apenas aquilo que me convém, que seja a minha ida a alguns cultos, quando eu assim tenho a devida confiança nas minhas mãos humanas. Então eu apareço por lá quando eu quero e quando julgo ser conveniente. E assim, Senhor, trago um resultado enganador da minha loucura, pois que sei que a fé salvadora, ela vem acompanhada das devidas obras e ensinamentos de Deus. O próprio Senhor deseja mostrar, diante dos ensinamentos da sua palavra, que nós devemos orar a Deus. E quando oramos, estamos simultaneamente compromissados com toda a palavra de Deus. É por isso que eu desejo que cada homem, cada mulher, Senhor, possa assim refletir na fé, na vida que ora levam. Existem pessoas que estão sempre cambaleando, estão sempre, ó Deus e meu Pai, se lamentando, estão sempre dizendo que vivem uma prova atrás da outra. Mas a palavra do Senhor diz que a fé, ela é salvadora. A fé, ela movimentou inúmeros e inúmeros, ó Deus e meu Pai, adventos dentro da palavra do Senhor. A fé trouxe
ó Deus, resultado para que ali pudesse ser gerado um filho ou uma filha que nunca foi gerada. A fé trouxe, ó Deus e meu Pai, a libertação de homens e mais homens. A fé trouxe a cura. A tua fé trouxe até mesmo, ó Deus, a libertação de uma criança endemoniada. A fé trouxe, ó Deus bendito, Pai, inúmeras e outras obras, como a pesca maravilhosa. E a fé trouxe, ó Deus e meu Pai, inúmeras ciências ao qual foram levadas assim a intervenção de Deus por causa da fé. Há um certo centurião, homem que tinha grande autoridade. Ele andou de uma cidade, ó Deus, para outra, a encontrar o Salvador Jesus Cristo. Aquele homem tinha tanta fé que disse ao Senhor, após uma longa caminhada, para que ele dissesse apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E assim se deu, devidamente, como o centurião ali pediu. Dize só uma palavra, e o meu servo será curado. Aquele homem ali confiou, e na fé salvadora ele encontrou, após um longo tempo, quando chegou em casa, o devido servo curado. O que eu quero trazer, Senhor, em misericórdia e graça, nesta oração, é para que as pessoas entendam que uma coisa não anula naturalmente outra coisa. O fato de você ser um homem devidamente aconselhado pelo seu coração em Cristo Jesus, ou uma mulher, não te dá o direito, querido, de anular de maneira alguma nenhum parágrafo da palavra de Deus. Há muitos homens que não assim se dão em devida ordenança a olhar as prerrogativas de Deus. É um tal de fazerem aquilo que convém, aquilo que está em suas mentes, em seus corações. Muitos homens dizem que Deus só quer o coração. Em nenhum lugar da Escritura Sagrada existe essa fala, é invenção, porque Deus, na verdade, ele diz bem claramente, lá no livro, ó Deus, da Epístola aos Tessalonicenses, e seja irrepreensível vosso corpo, alma e espírito. Então as pessoas despedaçam diante de Deus o que querem e o que não querem. E o demais de todos esses fatos é que eles ficam esperando lograr êxito com uma fé que não é salvadora. Uma fé que não passa de uma loucura, de uma conveniência humana, temporal. Senhor, dá-me ajuda e graça. Dá-me ajuda, Senhor, para que eu possa, em nome de Jesus, encontrar nos Escritos Sagrados, ó Deus, a orientação para a minha alma, para que assim prospere na minha vida, na vida dos irmãos e companheiros, e na vida do ouvinte e da ouvinte, ó Deus, que ora de forma, ó Deus meu Pai, a ouvir atentamente esta oração, possa encontrar a fé salvadora. Não a fé, ó Deus, que irá lhe levar a não lograr êxito algum. Porque é uma fé, ó Deus, que não passa de uma invenção humana. Ela não passa de uma justiça humana temporal. Como muitos assim falam e sustentam pontos de vista que nunca deveriam ser sustentados. O que se dá, Senhor, é que a Tua palavra, ela é perfeita. A própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é óbvio nessa declaração, que quando você ouve, o próximo passo é você praticar. E na sua prática, você vai obedecer. Então, o ouvir está ligado a praticar. E o praticar
está ligado, obviamente, a obedecer. Por isso, nos dá graça, Senhor, para que cada homem, que cada mulher, que ora alcance, ó Deus, este áudio de oração, possa se aplicar, não numa fé ao qual derrama lágrimas, não numa fé em que faz o que quer e diz que Deus está no seu coração. E muitos sustentam assim para se defender de uma forma em que não cabe uma defesa de maneira alguma com essas palavras. Eles dizem que Deus sabe do que está no seu coração. É claro que sabe, irmãos. É claro que sabe, querida irmã, ouvinte da palavra de Deus. Eu sei que sabe. Todavia, Deus sabe de todas as coisas. Mas o que é louvável na seara da fé é que você e eu é que precisamos saber das correlações ao qual estão escrituradas na palavra de Deus. Há uma orientação de Deus para que você possa amar o teu próximo. Então, você precisa viver da justiça ao qual está escrituradas. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo cita bem claramente: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus a toda criatura, e nele se revela a sua justiça. A justiça de Deus, ela está revelada e assim atrelada a uma fé salvadora. E é por isso que eu vejo que diante de Deus, a fé, ela precisa movimentar, soprar de forma gloriosa sobre os meus problemas, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas lutas e sobre as minhas provas. E também vejo que preciso lograr êxito, uma vez que lanço-me em horas, todos os dias, por horas, a buscar diante do reino de Deus, no gasofilaço sagrado, o lograr da minha fé, ó Deus, e da minha oração. Assim desejo que cada vez mais a minha fé, a fé salvadora, ela receba uma devida afinação. E o que aqui proponho a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte desta oração, é que você possa entender que o teu foco não é apenas ir para a igreja quando lhe convém, ou até mesmo trazer uma oferta, e por que não dizer um dízimo. Eu quero dizer para você que eu e você estamos arrolados, estamos lançados às prerrogativas da palavra de Deus. Seja ela de Gênesis até Apocalipse, existe naturalmente as prerrogativas que vão dar a devida sustentação na nossa fé. O próprio Jesus diz: se vós tiverdes fé como de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte que ele possa passar daqui para acolá. Mas a observação que se dá é que ele diz que é uma fé pequena. Mas uma fé pequena, ela é naturalmente, diante de Deus, coberta de temor. Então começamos a acreditar, a confiar, começamos a crer na solidez necessária para nossas vidas do mundo espiritual de Deus. O que eu faço aqui, Senhor, é trazer a cada homem, a cada mulher, a devida prerrogativa de necessidade que cada um de nós tem. Precisamos ter uma fé salvadora, precisamos ter uma fé coberta pela prática da palavra de Deus. Precisamos ver o que os apóstolos faziam quando assim o Salvador já não estava mais presente entre eles em corpo físico. Eles oravam, eles assim cultuavam a Deus, como o próprio Salvador lhes ensinou, e faziam tudo como se o Salvador estivesse presente fisicamente, uma vez que o Salvador estava presente apenas em espírito. O fato é que Jesus Cristo não está manifesto em carne e osso, mas ele está manifesto em espírito e verdade. Ora, tenho eu logrado muito êxito, tenho eu
recebido muitas vitórias, e não somente eu, mas muitos irmãos que são conhecidos, ó Deus, pelos meus olhos e pelo meu coração. Mas não lhes faz, de maneira nenhuma, homens diferenciados porque trazem alguma habilidade humana. Todos eles têm uma característica muito proeminente. Eles têm uma fé salvadora. Eles entendem claramente que o fato de ir para a igreja, o fato de ir ali e trazer uma homenagem a Deus, um louvor, uma glorificação, uma oração, não irão anular de maneira nenhuma as demais obras e prerrogativas da palavra de Deus. É por isso que tem muitos homens há 20 anos dentro da igreja, nunca receberam sequer um dom, nunca viram um sinal, nunca viram, ó Deus e meu Pai, assim, a experiência de ter um arrebatamento. Nunca encontraram nada sobrenatural, nunca sequer tiveram a oportunidade de expulsar um demônio ou coisa do mundo sobrenatural, para que assim pudessem alcançar o maior êxito a ser logrado diante de Deus. A fé, ela deve ser salvadora. A fé, ela deve vir acompanhada de todas as prerrogativas ao qual estão escrituradas na palavra do Senhor. E assim é por isso que se dá uma escritura em que diz que a fé sem obras, ela é morta. Por que fazemos as obras? Porque a obra é a correlação diante de Deus de tudo quanto tem sido observado, e assim deve ser feito. O nosso Salvador trazia uma obra clara de definição, ao qual, quando ele dizia: vós sois cá de baixo, mas eu sou lá de cima. Eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vieste, e muito menos para onde vai. A fé que havia na afirmação, na sustentação de todas as palavras e prerrogativas divinas, sagradas, nos lábios e no coração do Salvador, elas são inequívocas. Assim, querido, querida irmã, companheiro em Cristo, pois esta dada nesse momento de oração uma oportunidade para todos nós. Precisamos de uma fé salvadora, precisamos de uma fé salvífica, precisamos crer e confiar na solidez do mundo transcendental divino de Deus. Precisamos crer que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido. Ó querido, ó querida irmã, ó Deus e ouvinte da palavra de Deus, querido companheiro, querida companheira, o mundo espiritual de Deus, vou repetir, é muito mais sólido, mas é muito mais sólido do que o mundo real. Por isso é necessário que nós observamos cada parágrafo, cada detalhe, porque o próprio Deus, eles assim nos traz a devida exortação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem vai fazer a devida medição da sua fé é o infalível, indestrutível, onipotente Espírito Santo. Ele vai ao teu coração e vai verificar se realmente a tua fé é salvadora. Porque uma fé salvadora, ela não vai medir esforços. Ela viu o grande sacrifício na cruz do Calvário do Filho de Deus, que se ausentou por 33 anos do mundo divino, perfeito e perpétuo de Deus, a cidade celestial de Deus, a Sião. Porquanto Deus dá graça a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, para que seja praticante não de uma fé de conveniência, de uma loucura, em que muitos, ó Deus, não desejam de maneira alguma cumprir a Escritura Sagrada. Não, Senhor, não desejam, pois a própria palavra de Deus, ela fala à igreja de Filadélfia, ainda que com pouca força,
assim guardaste a minha palavra. É verdade, querido, é verdade, querida. É necessário que você tenha uma fé, mas uma fé que possa realmente trazer o contento de Deus que você está entendendo da parte de Deus. Há uma mulher que surpreendeu a Jesus Cristo. Aquela mulher estrangeira, ela estava com uma filha possessa de demônios. E ela saiu a gritar pela cidade e encontrou a pessoa de Jesus. Era uma mulher estrangeira. Todavia encontrou a pessoa de Jesus. E quando ela buscou socorro, o que mais me surpreendeu é que Jesus respondeu: mulher, não é justo tirar o pão da boca dos filhos. E ali aquela mulher disse: mas Senhor, mas também os filhos comem da migalha que cai da boca dos seus senhores. E aquela mulher ali foi alcançada pela fé, pela pessoa de Jesus. E ali o Senhor disse que ela poderia ir e que ela, na verdade, alcançou pela fé, porque creu em Cristo Jesus, a obra da libertação da sua filha, que nem estava com ela. E quando naturalmente ela chegou, a filha já havia sido liberta daquela legião de demônios. O que eu quero dizer é que a fé salvadora, você deve crer não apenas em estar atrelado e em fazer o que lhe convém, mas fazer tudo quanto está escriturado e assim mensurado de forma inequívoca para a tua vida e para a minha vida. É por isso que você vai me ver segundo a obra e o dia que assim Deus me permitir a levar, eu orando em meio à seara de Deus. Eis que estou orando pelos ouvintes, estou orando pelos companheiros e companheiras em Cristo, para trazer a devida afinação de uma fé salvadora, de uma fé que possa mover as montanhas, de uma fé que possa calar de vez a vida, ó Deus, em movimentação das obras demoníacas, de uma fé que possa lhe trazer de vez, assim, a você se lançar em bênçãos e vitórias e conquistas, baseado numa fé salvífica, ao qual Deus tem nos ensinado pela sua palavra. Porquanto não queira legislar, não queira inventar e fazer aquilo que lhe convém. Querido, querida irmã, as leis não estão nas nuvens, as leis não estão nos ventos, as leis de Deus estão escrituradas, lavradas, e assim, com poder e graça, subsistem por milênios e milênios. Quando eu e você nascemos, ouvimos a história de muitos dos nossos antepassados e de outras gerações. O que me cabe, e cabe a cada um de nós, neste momento, nesta oração, é fazer o que está escriturado e deixar de lado, de forma muito clara, e abandonar a loucura da conveniência. Há muitas pessoas chorando, caindo pelo chão, mas não têm uma fé salvadora. Eles têm uma imaginação, uma loucura e uma conveniência. Atrelaram na vida uma série de coisas repudiáveis por Deus, quando na verdade deveriam cumprir apenas o que Salvador diz. Ele diz que, na verdade, meu fardo é leve e meu jugo é suave. O Senhor não colocou de maneira nenhuma uma cruz de aço, e muito menos de bronze ou de ferro, para eu e você levarmos. Ele nos deu uma cruz de madeira. Mas a cruz de madeira tem que ser suficientemente uma cruz levada por sinceridade, por temor e obediência a Deus. Porquanto, revise a sua fé e traga diante de Deus, do tribunal sagrado, divino e eterno, uma fé salvadora. Senhor, eu peço a Ti que perdoe todos os nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, precipitações,
daquilo que se lançou e agradável não foi, e não foram os olhos de Deus. Deus, renova as nossas forças, aumenta a nossa fé e nos dá graça para compreender o real efeito de uma fé salvadora, de uma vida de loucura, onde muitos homens abrem seus lábios e o pior de tudo, Senhor, e o pior de tudo, querido Deus, é que eles sustentam que tem uma fé que nunca irá lhes salvar a sua própria vida, e muito menos a vida daqueles que eles acham que devem ser como eles são. Porquanto me dá graça, Senhor, e recebe esta oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.